Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, Proxação dos Sócios aqui da Capitaliza, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vou trazer para vocês mais ações para ficar de olho, trazendo aqueles ativos que foram destaque da última semana e também aqueles que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago sempre informações do nosso setor de análise, dos nossos analistas e também de mercado. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e claro, peço para vocês deixarem nos comentários aqui o que vocês acham das ações que a gente vai comentar, se vocês estão comprando, estão vendendo, enfim, podem abrir o coração aqui nos comentários, tá? Eu vou, como sempre, já direto aqui para a parte de economia brasileira e mundial. A última semana foi uma semana mais tranquila em termos de indicadores econômicos, apesar da baixa do mercado que a gente já vai comentar. O Fed anunciou a ata da última reunião, não veio nada novo, né? Na verdade, veio até em linha, né? Anunciando que eles vão esperar, vão acompanhar os próximos indicadores para definir, né, se vão aumentar mais ou menos os juros, né, em função dessa questão da inflação, até porque lá, diferente daqui no curto prazo, não tem dados definitivos para a gente dizer que a inflação está próxima ao topo. Tá? Aparentemente sim, mas é diferente da situação aqui no Brasil, pelo menos no curto prazo. Aqui no Brasil nós tivemos a divulgação por parte da FGV, o monitor do PIB, que subiu 1,1% no segundo trimestre, e em 12 meses o crescimento aí está de 3% do PIB, e tivemos algumas notícias aqui positivas, relevantes, né, de setores que são importantes. Primeiro, a Abrace, né, que é a Associação Brasileira de Shoppings. A gente vem comentando que o segmento de shoppings continua bastante barato, não só para ações, mas também para fundos imobiliários. Divulgou que as vendas subiram 38% no segundo trimestre desse ano, em relação ao mesmo período de 2021, e em relação ao pré-pandemia, a alta já está em quase 5%, e o fluxo de pessoas aumentou bastante nos últimos 12 meses, quase 60%. E tivemos também a sondagem da indústria de construção, da CNI, né, que é a Confederação Nacional da Indústria, e o índice chegou a um nível, né, acima de 50 pontos, 52,5 pontos, mostrando expansão do setor. Esse foi o melhor dado aí dos últimos 10 anos. Tá? Em relação ao Ibovespa, né, pessoal, nós tivemos a B3 mantendo a inclusão da Raiz em São Martinho e Arezzo, na segunda prévia da carteira teórica do Ibovespa, que vai ser válida, né, entre setembro e outubro, e com isso nós também tivemos, né, a manutenção da exclusão da JHSF do Ibovespa. A terceira e definitiva prévia vai ser divulgada no próximo dia 1º de setembro, e a carteira passa a entrar em vigor, né, no dia 5 de setembro, e nessa composição, considerando a entrada de Raiz em São Martinho e Arezzo e saída de JHSF, nós teríamos 89 ativos, né? Passaria de 89 para 92 ativos. Essa semana nós teremos nos Estados Unidos o deflator do consumo pessoal, o PCI, e também teremos o Jackson Hole, né? Que é um simpósio anual aí que reúne os principais dirigentes dos bancos centrais do mundo, e na sexta-feira teremos um discurso do Jerome Powell que pode trazer volatilidade para os mercados, né? Aqui no Brasil, nós teremos o CAGED, né, que indica aí a criação de empregos para o mês de julho. A gente viu que, apesar da inflação estar alta ainda, né, a gente já vem de alguns trimestres numa sequência positiva de criação de empregos, e também o IPCA 15, né, que é a prévia da inflação, o IPCA 15 de agosto. Pelo que a gente está acompanhando aqui, deve vir com uma deflação de até 1%. A nossa expectativa é que nós tenhamos também no IPCA, que é o índice oficial de inflação, até em função de baixa de combustíveis, de energia, que a gente já vem comentando nas últimas semanas, até 1% aí de deflação para o mês de agosto. Tá? Em relação aos principais índices do mercado, aos principais indicadores aqui, o Ibovespa teve baixa de 1,12, né? Apesar de, como eu falei, nada negativo aí especificamente, mas já vinha de 3, 4 semanas de alta de maneira consecutiva no ano, sobe 6,3. O S&P em dólares caiu, mas como o dólar subiu, o S&P em reais subiu 0,76, no ano cai 18, o dólar 1,67 de alta, no ano cai quase 13, o IFIX teve uma boa alta, 1,82, no ano sobe 4,22, e o Bitcoin voltou a cair 10% na semana, 58% no ano. Né? Graficamente aqui, os principais indicadores que a gente acompanha, o Ibovespa
está em tendência de alta no curto prazo, no médio prazo opera num canal baixista, né? Ele fez esse movimento aqui de baixo, é possível que a gente veja uma realização do Ibovespa na próxima semana, ou pelo menos ele vem encostar aqui na casa dos 115, 116 mil pontos, né? O dólar, em compensação, está no movimento lateral, no curto prazo ele está em tendência de baixa, mas ele está operando uma lateralidade aqui, bem no meio do movimento, né? Bem no meio mesmo, né? Nada indicando que ele possa subir, nada indicando que ele possa cair, né? E o IVVB, que é o S&P em reais, né, até ajudando por essa alta do dólar, continua em tendência de alta. Todos esses gráficos aqui que eu estou mostrando são semanais. O IVVB, tanto no médio prazo quanto no curto prazo, continua sua tendência altista, né? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição os nossos relatórios de performance, né, onde tem a indicação aqui de como funciona cada uma das nossas estratégias e o retorno de cada uma delas. Eu lembro que nós temos estratégias de médio e curto prazos, né? Tem swing trade, rastreador, que é de 3 a 6 meses, long short, opções, tem aqui day trade e tem os resultados de cada uma delas. Vocês podem olhar, é só clicar. Clicou lá em opções, por exemplo, né? Aí vai ter o resultado aqui. A nossa estratégia de opções é um pouco mais nova, é de 2020 para cá, as outras todas são de 2017 para cá. Então, no caso aqui de opções, tem lá quanto é que a gente ganhou em 2020, 126%, 2021, 297%. Esse ano está com 16% de ganho, nos últimos 12 meses 34%, e tem um gráfico histórico ali com o desempenho da estratégia, um vídeo e um texto explicando como funciona cada uma delas. E de qualquer forma, né, pessoal, aqui na descrição tem os nossos contatos, né? Eu vou deixar também esse cupom que dá até 30% de desconto no Full Trader, que tem essas estratégias de médio e curto prazos aqui, e também tem 4 carteiras de ações de longo prazo, né? A carteira dividendos, a internacional, micro small caps e também a carteira top crescimento, que eu já vou comentar mais adiante. Entre os principais destaques de alta e de baixa, né, pessoal, nós temos Westwing e Dux, Get Ninjas, Hidrovias e Enjoei, Hidrovias do Brasil e Enjoei, todas aqui com destaque de alta, né? O que a gente tem em comum entre essas empresas aqui é que todas elas divulgaram resultados muito fracos, né? A gente pega, por exemplo, aqui a Get Ninjas, né? E o que a gente comenta, né, pessoal? Que empresas como Enjoei, Get Ninjas, Westwing e várias outras, né, que a gente apelidou de algumas delas de fake techs, elas dependem muito do juro baixo, da inflação mais baixa, porque são empresas que elas não são muito geradoras de caixa, normalmente são empresas mais novas, né? Elas podem até crescer operacionalmente, mas elas precisam gastar para pegar cliente. É mais ou menos como funciona capitalismo, né? Boa parte dos nossos clientes, eles vêm por indicação, eles vêm pela internet, né, orgânico, e boa parte também vem por tráfego pago, né? A capitalismo vai lá e paga para colocar anúncio e a gente consegue captar clientes dessa forma. Então, uma ferramenta que a gente utiliza para captar clientes é essa questão do tráfego pago. A partir do momento que a capitalismo gasta menos, né, não tem cliente. Só que o que vem acontecendo? Tem menos cliente. Só que o que estava acontecendo com essas empresas? Elas estavam investindo e não estava vindo cliente. Então elas investiram menos e aí vem menos cliente ainda. Então por isso que tem que tomar muito cuidado com essas empresas novas, né, essas empresas de tecnologia e que dependem, né, de uma série de investimentos, principalmente em publicidade no curto prazo para captação de clientes, porque senão não capta cliente e também não entrega resultado. Acho que quando a gente compra uma empresa como, por exemplo, o Nubank, ali que eu já vou comentar, o próprio Banco Inter, são empresas que podem entregar lucro, mesmo que pequeno, né? Como é o caso aqui do Banco Inter, que já vem entregando, só que o foco é crescimento, né? Então, se a empresa não consegue entregar nem crescimento, aí o negócio fica bastante complicado. Já aqui na ponta de alta, né, pessoal, M. Dias Branco, Grupo Mateus, Banco Inter, Caixa Seguridade e o Nubank. M. Dias Branco trouxe resultados muito bons, né? A gente teve uma sólida recuperação das margens, a receita subiu 26% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado e o lucro 65%, chegando aí a 233 milhões de reais. A gente já vinha comentando que não estava preocupado com essa questão do trigo. A nossa questão com o M. Dias Branco sempre foi a questão da compra da Piraquê, quando foi feita lá em 2017 e 2018, que a gente entendia que a integração era forte, e enxergava que o mercado estava fazendo uma avaliação errada dessa questão do trigo, porque isso é uma questão passageira, e M. Dias Branco já estava ajustando internamente essa questão dos custos, né, que foi o que acabou
acontecendo. Claro que ela precisa trabalhar um pouco melhor com marcas, que ela consiga ter mais facilidade para repassar preços, mas a gestão da empresa é impecável, né? Então, aqui no caso de M. Dias Branco, né, já faz, acho que pelo menos uns 6, 7 meses que a gente está comentando, o pior aí já ficou para trás, tá? E quando normalizar essa questão do trigo, vai melhorar ainda mais as margens da empresa. O Grupo Mateus já tinha divulgado bons resultados, novamente aí subiu bem na semana. Banco Inter operacionalmente também divulgou bons resultados, né? A receita subiu muito bem, 129% em relação ao mesmo período do ano passado, no segundo TRI, e a receita de serviço também subiu 91%, chegando a 316 milhões, né? A margem financeira teve um aumento ali de menos de 0,1 ponto percentual, mas o banco ele foi também um pouco mais conservador, especialmente para empréstimos, né? Então isso acabou, na nossa visão, mostrando um resultado positivo operacionalmente na parte aqui de Banco Inter, que soube resguardar bem a questão da última linha, tá? Senão o banco poderia ter sofrido mais. E nós tivemos aqui de fintech também o Nubank, né, pessoal, que operacionalmente divulgou bons resultados, né? Que é o que a gente comenta, o que importa aqui no Nubank. No segundo trimestre teve uma receita líquida de 1,2 bilhão de dólares, representando uma alta de quase 250% em relação ao mesmo período, né, o segundo trimestre de 2021, e Caixa Seguridade, que a gente já tinha comentado, né? Eu fiz um vídeo falando de BB Seguridade, Caixa Seguridade, resultados muito fortes, o lucro subiu quase 60%, chegou a 680 milhões, foi o melhor resultado histórico da Caixa. E, na verdade, os últimos 3 resultados que a Caixa Seguridade divulgou foram resultados históricos, foram os melhores resultados da Caixa Seguridade. Tá? Em relação à agenda de proventos, aqui ficando ex-proventos essa semana, né? Considerando a última data com, Marfrig foi dia 19, então fica ex-proventos amanhã, dia 22, Banco do Brasil fica ex-proventos dia 23 e a Energisa dia 24, todas elas aqui pagando dividendos agora no mês de setembro, né? Com exceção do Banco do Brasil, que já paga ainda esse mês. Em relação às nossas carteiras e estratégias de longo prazo, né, pessoal, a gente tem, com exceção da carteira de criptoativos aqui, que está sofrendo mais, mas está caindo bem menos do que o Ibovespa, renda fixa também acima do CDI, fundos de ações aqui, que a gente tem ações do exterior também melhorou, positivou, as carteiras diversificadas, todas elas no positivo, todas elas nos 12 meses e especialmente desde o início, né, batendo o benchmark. Na verdade, todas as nossas estratégias batem os benchmarks desde o início. A carteira de fundos imobiliários e REITs também, quase 13% esse ano contra o IFIX de 1,8%, 12 meses 22,5% contra 8%, e desde o início aqui quase o triplo do IFIX. Carteira internacional está um pouquinho negativa esse ano, mas bem melhor do que o S&P em reais, que seria o IVVB. Desde o início também 94% contra 67%, e as nossas carteiras aqui de longo prazo, né? Destaque para a carteira de dividendos, mas micro small caps, Thiago Prux, top crescimento, todas positivas, e no longo prazo todas aqui batendo, dando uma surra aqui no Ibovespa, como a gente costuma brincar, tá? Vocês clicando em cada uma das estratégias, tem ali, né, pessoal, como funciona, né? Tem os resultados históricos ali ano a ano, e eu lembro dessas nossas estratégias de longo prazo, 10 minutos por mês, o investidor consegue acompanhar, e as de médio e curto prazo ali com 10 minutos por dia, com exceção de day trade, o investidor consegue acompanhar também. Trazendo aqui mais destaques, né, pessoal? Tivemos a confirmação por parte do IRB da necessidade, da possibilidade de ter que fazer uma capitalização. Já tinha saído isso lá no Brasil Journal, a gente tinha comentado na semana passada, que ficaria entre 1 bi e 1,5 bi. Vamos esperar o IRB anunciar, né, qual seria esse valor e também qual seria o preço, né? Lá no Brasil Journal tinha sido comentado que o deságio ia ser de 50%, mas vamos esperar sempre para ter essa confirmação da empresa, tá? Para a gente, como eu falei algumas vezes, não tem nada de novidade nisso, a gente entende sim que o pior já passou para o IRB, mas existe essa necessidade, é uma empresa de reestruturação, de recuperação, isso é normal, né? Tanto que quando a gente olha os resultados do IRB, a parte de prêmios tem se mantido bem, mesmo com a queda que a gente teve, até porque não dá para esquecer que nós temos crise, né? Tivemos crise e isso, claro, impacta também os resultados da empresa, que já tinham sido muito prejudicados em função de toda aquele problema, né? Aquela fraude, né, que nós tivemos lá em 2020. Tá? Então nós tivemos um prejuízo aí de
373 milhões, né, bem acima do prejuízo do segundo trimestre do ano passado, muito prejudicado aqui pela questão do sinistro que subiu, né, e acabou prejudicando os resultados da empresa. Itaúsa divulgou resultados bons, como já era esperado, né, afinal de contas o Itaú também já tinha divulgado resultados positivos, né, o lucro subiu 12%, chegando a 3,3 bilhões de reais, tá? Temos aqui Vibra, né, pessoal, que operacionalmente trouxe bons resultados, o lucro líquido subiu 85% até 707 milhões, porém, né, nós tivemos a questão dos resultados financeiros prejudicando os resultados, né, já que o juro subiu muito e o endividamento da empresa acabou sendo prejudicado com isso também. Isso a gente viu em várias outras empresas, né, pessoal? A questão é entender empresa a empresa se esse efeito é mais no curto prazo, se esse efeito vai ser muito duradouro. Algumas empresas vão acabar, claro, sofrendo mais do que as outras, mas Vibra é uma boa empresa, a gente entende que já deve equalizar isso no curto prazo. CSN Mineração, resultados fracos, já era esperado também, a gente teve uma produção menor, vendas menores, maiores custos, o preço do minério mais fraco no segundo trimestre, e a questão principal não é nem a questão da piora, mas eles pioraram guidance, que são as projeções, tá? Tanto para produção quanto para aumento de custo. E na verdade, a gente já comentou algumas vezes que o pessoal da análise aqui comenta muito que CSN é um caso meio estranho, né? Todo mundo já sabia que o mercado ia piorar, né? Não só porque a gente teve um trimestre mais fraco em relação à questão do minério, mas na parte de siderurgia também. Isso é normal, porque as empresas repassaram muito preço no final de 2020, 2021. Isso não vai acontecer esse ano nem no ano que vem. Então a gente vê que só a CSN, né, fez projeções mais otimistas. Nem a Gerdau, nem a Uzi Minas tinham feito isso, e a CSN teve que voltar atrás, né, como diz o outro, para rever aqui essa questão do guidance, tá? Então, negativo, né, mas a gente tem uma expectativa boa para os preços do minério, tá? A WEG aqui, né, pessoal, anunciou investimento de 34 milhões na fábrica em Betim, Minas Gerais, com o intuito de ampliar a capacidade de equipamentos voltados a geradores e transmissoras de energia, né? Um segmento que está bem pujante. Inclusive, a gente já tinha conversado, por exemplo, com algumas empresas da parte de energia eólica, energia solar, que eles não avançam porque não tem nem como fazer a transmissão daquela energia, né? A gente acredita que as empresas como Energias do Brasil, Taesa, possam, e outras também possam aproveitar melhor isso, tá? Então a gente tem expectativas positivas com a WEG, entende que o mercado exagerou demais na queda, que em função dos resultados, né, que na nossa visão vieram positivos aí nos últimos trimestres. A PetroRio, né, pessoal, anunciou uma interrupção temporária na produção do Campo de Frade, né, que a parada pode levar aí de 5 a 7 dias, e saiu agora há pouco que eles querem levar os ativos da Domo, né, que são a antiga OGX. Vamos ver aí o que nós teremos de confirmação hoje ainda à noite, ou então amanhã, antes do pregão. Tivemos aqui, né, pessoal, acesso já a algumas movimentações recentes da Berkshire Hathaway, empresa do Warren Buffett. Ele fez aumento de Apple, aumentou a Chevron, aumentou a Occidental Petroleum, ele chegou a 20% do Occidental Petroleum e já tem autorização para comprar até 50% da empresa. E apesar da queda de curto prazo no petróleo, que está acontecendo agora, a gente já comentou que isso não é linha reta, a gente continua com uma expectativa bastante positiva, não só nós, aí o Warren Buffett também, para as empresas do setor. Activision Blizzard, né, que foi comprada pela Microsoft, ele aumentou a posição, a Paramount e também a Amazon, que ele colocou aqui mais na carteira, né, e o principal destaque aqui de venda foi a General Motors aqui, que ele fez uma redução na posição. Essa semana, o Leonardo Magalhães, que é o diretor de finanças da CEMIG, né, comentou sobre a expectativa de anunciar novos desinvestimentos já no médio prazo da CEMIG. Claro, todo mundo começou a nos perguntar sobre a Taesa. A gente já comentou, né, pessoal, que hoje eles têm 3 ativos aí que eles podem vender. Santo Antônio Energia, né, que é da Hidrelétrica de Santo Antônio, e a Norte Energia, concessionária de Belo Monte. São mais complexos esses dois casos, especialmente a Norte Energia, né? Belo Monte é uma confusão. Por outro lado, a Taesa, né, que é o terceiro ativo, é o mais fácil, entre aspas, é o que tem menos complexidade para venda, né? E a gente teve agora em junho, julho, aquela questão
da mudança na lei, né, que as empresas de geração vão ter que repassar aquela questão do ICMS, da tributação, do PIS e COFINS, né, a CEMIG se prejudica com isso, a Light, a Copel também, CPFL. Então, a necessidade, né, da CEMIG captar dinheiro, precisar de dinheiro, ela vai aumentando, né, e claro, mantendo o Zema aí, tem uma expectativa de quem sabe o ano que vem já sair esse negócio da venda da Taesa. O Banrisul anunciou aqui um PDV, né, pessoal, um plano de desligamento voluntário para até 824 empregados, que sendo aprovado, né, pelos sindicatos aí as pessoas vão poder aderir, tá? A questão do Banrisul a gente já comentou, né? Foi os bancos. O Banrisul não é um grande banco, mas ele faz coisas parecidas com os grandes bancos, né? A gente gosta de comparar ele muito com o Banco do Brasil, mas o Banrisul fez um trabalho muito lento no sentido de melhorar em termos de eficiência, produtividade. Como eu falo sempre, respeitamos todo mundo que trabalha nas empresas, mas a verdade é que isso aconteceu, né? Tanto que esses planos aqui de demissão voluntária já era para ter saído há bem mais tempo, né? Então a gente vê o Banrisul num processo bem mais lento do que o Banco do Brasil, por exemplo. A gente não recomenda hoje para o longo prazo nem Banrisul nem Banco do Brasil, né, mas preferiria muito mais hoje ter o Banco do Brasil do que o Banrisul. A Apple, né, pessoal, saiu na Bloomberg, deve divulgar o iPhone agora 14 com ajustes e também smartwatches no próximo dia 7 de setembro, né? A gente tem uma expectativa que a Apple consiga manter as vendas fortes esse ano, mesmo com problemas de insumos. E, inclusive, a gente sabe que a Apple já avisou alguns fornecedores para continuar atacando o pau, né, como diz o outro, na produção, porque a gente tem uma expectativa de que a Apple venda também esse ano bem, né? E a empresa tem uma vantagem bem interessante que ela consegue repassar preços, né? Acho que as empresas americanas são imbatíveis nesse sentido aí de conseguir repassar preço. A Apple é uma empresa que a gente gosta bastante. Saiu agora no final de semana, né, pessoal, que a Americanas anunciou o Sérgio Real, que ele vai ser o novo CEO de Americanas, né? Ele vai entrar no lugar do Miguel Gutierrez, sempre foi um cara mais reservado. Claro que ele participou de todo esse processo da Americanas sair de pouquíssimas lojas para centenas de lojas, né? Mas a comunicação de Americanas com o mercado sempre foi uma comunicação um pouco deficitária e com o Real deve melhorar. O Real, se não me falha a memória, ficou 6, 7 anos à frente do Santander e transformou o Santander numa potência, né, pessoal? A gente não pode esquecer que foi o único banco estrangeiro que ficou aqui no Brasil, foi o Santander, e o mercado brasileiro é de extrema importância, tem uma representatividade muito grande para o Santander, né? Apesar dele começar agora só em 2023, a gente entende que ele vai mudar bastante a cara de Americanas e principalmente alguns pontos aqui que a gente tem algumas críticas, né? Como, por exemplo, a parte de custos, tá? Quem já entrou numa loja de Americanas, fora as de conveniência, já viu que às vezes o negócio é bastante bagunçado, né? Então isso deve mudar a cara aqui com o Real, né? E depois de tanto tempo lá do Gutierrez, eu acho que é bom, a gente entende que é positivo dar essa oxigenada aqui. E ele é um cara que pega também, né, em toda a base de funcionários da empresa. A gente entende que foi uma baita aquisição aqui das Americanas, né, o Real aí como CEO da empresa. E a Oi, né, pessoal, a Oi vai fazer amanhã mais um passo aí, né, para a saída da recuperação judicial. Vai fazer um leilão aí para vender torres nessa segunda-feira, tá? Eu acho que às 15h30 ou às 16 horas que vai ser o leilão. São 8.000 torres e 1,7 bi aqui é o valor. Inclusive a Highline, né, já fez oferta, né? Inclusive o ano retrasado ela já tinha ficado com 1 bi envolvendo torres móveis e sites de infraestrutura. E nós tivemos também a American Tower, né, que inclusive é um REIT americano, ele tem torres espalhadas no mundo todo. A American Tower aí legal participando desse processo. Também é um ativo que a gente acompanha muito de perto, né? Para quem tem fundos imobiliários, vale a pena também olhar esses REITs aí, que são fantásticos, né? Eles têm, em termos de tamanho, aí é uma enormidade, né? Estão bem à frente aqui dos nossos fundos imobiliários, mas na nossa carteira de fundos imobiliários nós temos as duas coisas, tanto os REITs quanto
os fundos imobiliários, tá certo, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção. Como eu falei, todas as informações aqui na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, pessoal, a gente está sempre à disposição para atender todo mundo com a maior satisfação, por e-mail, pelo WhatsApp, mandem áudio, mandem mensagem, enfim, fiquem sempre à disposição. Estamos sempre à disposição. Um grande abraço, ótimos investimentos e uma ótima semana a todos. Até mais.